Então, na questão 31 aqui, analisando esse gráfico aqui, quais são os percentuais de redução no total de acidentes, nos danos materiais, feridos e vítimas fatais? Então, esses percentuais correspondem aproximadamente e respectivamente a, né? Então, a gente tem que manter aqui a ordem. Então, o que eu vou fazer? Então, analisando esse gráfico aqui, né? Então, eu vou considerar, né, o cálculo da porcentagem, primeiro, considerando essa última categoria aqui, que é vítimas fatais, porque esses dois valores aqui, eles são pequenos, então vai ficar mais fácil de a gente calcular o que? Essa porcentagem. Então, como é que a gente calcula a porcentagem? Então, no ano de 2019, eu tive 21 vítimas fatais. E no ano seguinte, eu tive somente 9. Então, para a gente calcular o percentual de redução, basta a gente fazer o que? Essa diferença aqui. Tá? Como é que eu vou fazer essa diferença? Para ficar mais fácil, eu vou tirar 2 aqui de 21 e fica o que? 19. Então, eu tenho que tirar 2 aqui de 9 e vai ficar o que? 7. Então, vai dar o mesmo resultado. 19 menos 7, fica mais fácil a gente ver aqui que dá o que? 9 menos 7, 2. E eu abaixo 1 aqui. Então, essa redução aqui ela foi de 12. Aí, como é que a gente vai calcular essa porcentagem? Simples. Basta a gente pegar o 12, né, que foi a redução, e aí a gente vai dividir pelo número de vítimas fatais que a gente teve em 2019, que é 21. Então, 12 dividido por 21. 12 não dá para dividir 21, então a gente coloca um zero aqui e vírgula. 120 dividido por 21 dá o quê? Dá 5. 5 vezes 1, 5. Para 10, 5. 5 vezes 2, 10. Com o que veio? 11. Para 12, 1. A gente coloca o zero aqui. Agora a gente vai ter 150 dividido por 21. Dá o quê? 7. Vamos lá. 7 vezes 1, 7. Para 10, 3. 7 vezes 2, 14. Com o que veio? 15. Para 15, nada. A gente acrescenta um zero aqui. Agora a gente tem 30 dividido por 21. 30 dividido por 21 vai dar 1. 1 vezes 1, 1. Para 10, 9. 1 vezes 2, 2. Com o que veio? 3. Para 3, nada. Então, a gente vai continuar o que? A nossa divisão aqui. Mas vamos prestar atenção no seguinte. Eu estou fazendo aqui 12 dividido por 21. Isso aqui está dando o que? Aproximadamente 0,571 e vai ter outro valor, tá? Só que se eu transformar isso aqui em porcentagem, né, pessoal? Basta pegar o que? E multiplicar por 100. Então, como eu estou pegando isso aqui e estou multiplicando por 100, eu vou correr 2 casas para a direita. Então, o percentual de redução considerando essa categoria aqui vai ser de 57,1%, né, aproximadamente. Aí você vai fazer o que? Você vai olhar as alternativas. Qual é a alternativa, né? Lembrando que a gente está calculando a última categoria, que é vítimas fatais. Então, quando você analisa aqui, ó, somente a letra D, né, possui o que? Esse resultado de 57,1%. Então, você pode logo marcar a alternativa correta, letra D. A questão 32, né, nós temos a tabela abaixo, apresenta o número de pessoas totalmente vacinadas nas capitais do Nordeste. Então, nós temos a tabela aqui. A partir dos dados apresentados nessa tabela, é correto afirmar que a média aritmética de pessoas totalmente vacinadas na região Nordeste é aproximadamente, né? Então, como que a gente vai calcular essa média, né, pessoal? A média, né, desses valores aqui é a soma de todos esses valores dividido pela quantidade de valores que eu tenho aqui, né? Então, vamos lá. Então, primeiro a gente vai ter que fazer a soma de todos esses valores. 5 mais 8, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 5, 26. 26 mais 3, 29. 29 mais 8, 37. 37 mais 2, 39. 39 mais 3, 42. E 42 mais 4, 47.
6. Isso quer dizer que vem 4 para cá. Então, vamos lá. 4 mais 6, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 4, 18. 18 mais 8, 26. 26 mais 4, 30. 30 mais 8, 38. 38 mais 1, 39. E 39 mais 8, 47. Então, vem 4 para cá de novo. Vamos lá, com muita calma nessa hora. 4 mais 7, 11. 11 mais 3, 14. 14 mais 4, 18. 18 mais 2, 20. 20 mais 7, 27. 27 mais 4, 31. 31 mais 7, 38. Então, vem 3 para cá. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 8, 15. 15 mais 5, 20. 26. 26 mais 7, 36. 33, aliás. 33 mais 6, 39. 39 mais 8, 47. E 47 mais 2, 49. Então, vem 4 para cá. 4 mais 8, 12. 12 mais 3, 15. 19, não é isso? 19 mais 9, 28. 28 mais 6, 34. 34 mais 5, 39. 39 mais 4, 43. 43 mais 1, 44. E 44 mais 6, 50. Então, vem 5 para cá. 5 mais 5, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 9, 23. 23 mais 6, 29. 29 mais 4, 33. 33 mais 4, 37. 37 com 4, 41. 41 com 4, 45. E 45 com 3, 48. Então, vem 4 para cá. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. Então, está aqui o resultado da soma de todos esses valores. Então, a média, ela vai ser o quê? Ela vai ser o somatório desses valores, que é esse número aqui, tá? Dividido pela quantidade de valores, que no caso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente vai ter que fazer essa divisão agora. 6 não dá para dividir por 9. 68 dá para dividir por 9, né? Então, vamos lá. 68 dividido por 9 dá 7, né? 7 vezes 9 dá o quê? 63. Para 68, 5. Abaixa o 0. 50 dividido por 9 dá o quê? 6, não. 6 vezes 9, 54. Passa, então é 5. 5 vezes 9, 45. Para 50, 5. Só que se você prestar atenção, gente, esse resultado aqui ele vai dar o quê? Exatamente a média desses valores, que é o que a questão está pedindo. Tá? Então, quando você olha aqui as alternativas, gente, ó, 7, a única alternativa que começa com 7 é a letra D. Né? Então, você já, a partir desse momento, você já pode ter certeza que a alternativa correta é a letra D. Tá? Mas vamos continuar essa divisão aqui só para fins de curiosidade. Ó. Então, ó, 5 vezes 9, 45 para 55, né? Então, você vai baixar agora o 9. 59 dividido por 9 dá o quê? 6. Aí agora fica fácil, né? Porque a gente já sabe a resposta. 6 vezes 9, 54. Para 59, 5. Agora você vai baixar o quê? O 8. 58 dividido por 9 vai dar 6 novamente. 6 vezes 9, 54. Para 58, 4. Você baixa o 7. 47 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 9, 45. Para 47, 2. Você vai baixar o 6 agora. 26 dividido por 9 dá 2. Né? 2 vezes 9, 18. Para 26, 8. Opa, professor, mas aqui deu um 2, aqui termina com 3. Muito bem, mas a nossa divisão aqui, ela dá não, né? A gente ainda não terminou, a gente pode continuar ela. Porque se eu baixar um 0 aqui, eu posso colocar uma vírgula aqui, né? Então, agora a gente tem 80 dividido por 9 dá o quê? Dá 7, né? 7 não, 8, aliás. Vamos ver.
7 vezes 9 é 63, né? 8 vezes 9, 72. Então, 8 vezes 9, 72 para 80, 8. Né? Então, observe aqui que eu tenho esse número aqui, ó, 756.652,8. Né? Então, se a gente arredondar, como esse número aqui, 8, ele é maior do que 5, então a gente pode arredondar esse número para 7, 5, 6, 6, 5, 3. Então, é aproximadamente esse valor aqui. Então, letra D. Então, na questão 33, nós temos uma empresa que presta serviço de aplicação de piso vinílico, possui 24 funcionários. Estes, trabalhando em conjunto, alcançam uma produção total de 288 metros quadrados por dia. Considerando um expediente diário de 8 horas, tá? Em razão do fechamento de um contrato para atuação em prédios de uma construtora, a demanda diária aumentou para 1.440 metros quadrados. Para cumprir os prazos contratados, a empresa precisou expandir o número de funcionários para 96. Nesse caso, o novo expediente diário, né, isso, a nossa pergunta aqui, dos trabalhadores para que a empresa consiga atender a nova demanda é. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós temos aqui uma regra de 3 composta, né? Então, vamos lá. Ó. Então, aqui a gente tem as grandezas funcionários. Então, vamos montar aqui direitinho. Nós temos o que? A produção, possamos dizer assim. E nós temos o que? O tempo, né? Que seria a diária, vamos dizer assim. Então, ó, 24 funcionários, com uma produção de 288 metros quadrados por dia, trabalhando 8 horas, né, no dia. Então, em razão do fechamento, a gente teve que aumentar essa produção para 1.440 metros quadrados, tá? Então, e o número de funcionários para 96. Então, qual é o novo expediente diário? Então, a gente vai chamar isso aqui de uma letra, vou chamar de T. Tá? Então, nós temos aqui uma regra de 3 composta. Então, como a nossa variável aqui é a diária, né, que eu estou chamando aqui de T, então, em uma regra de 3 composta, né, a gente tem que saber o quê? Se essa grandeza diária ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional às outras grandezas. E como é que eu vou saber isso? Então, simples. Vamos supor, se eu aumento a minha diária, né, se eu aumento o tempo dessa diária aqui, o que acontece com a minha produção? Ela vai aumentar ou diminuir? Claro que ela vai aumentar. Né? Então, essas duas grandezas aqui são diretamente proporcionais. Se eu aumento a minha diária, o número de funcionários ele aumenta ou diminui? Se eu tenho mais tempo, né? Se eu aumento a diária dos meus funcionários, então eu vou precisar de menos funcionários para fazer a mesma coisa. Então, aqui no caso vai diminuir. Então, essa grandeza aqui é inversamente proporcional a essa. Então, por que isso? Porque agora a gente vai montar a nossa proporção. Em uma regra de 3 composta, então a gente vai montar a proporção da seguinte forma. Ó, 8 está para T. Isso aqui é igual ao produto das outras duas grandezas. Né? Então, como essa grandeza aqui ela é diretamente proporcional a essa, então vai continuar 288 está para 1.440 vezes. Agora, como essa grandeza aqui ela é inversamente proporcional à grandeza diária, então a gente vai o que? Inverter aqui. Vai ficar 96, né, sobre 24. Então, agora é só a gente fazer conta. Né? Então, 8 sobre T é igual a 288 e 1.440, se a gente prestar atenção,
né? Se você pegar 1440 e dividir por 288, será que essa divisão ela dá exata? Vamos ver. Então, 1440 dividido por 288, então dá 5. Vamos lá. 5 vezes 8, 40 para 40, nada. Veio 4, né? 5 vezes 8, 40 com 4, que veio 44 para 44, nada. 5 vezes 2, 10 com 4, que veio 14 para 14, nada. Então, 1440 dividido por 288 dá exatamente 5, né? Ou seja, então a gente vai ter aqui, ó, se eu pegar 288 e dividir por 288, claro que isso aqui vai dar 1 dividido por. E 1000, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, 1440 dividido por 288, a gente acabou de ver que dá 5. Então, simplificando essa fração aqui, a gente tem o quê? 1/5 vezes 96. Será que não é divisível por 24? Vamos ver aqui, ó, 96 dividido por 24. Então, vamos ver aqui, ó, 4. 4 vezes 4, 16 para 16, nada. 4 vezes 2, 8. 1 que vem 9 para 9, nada. Olha, dá exatamente 4. Então, a gente tem 1/5 vezes 4, que é o resultado dessa divisão aqui. Então, a gente tem 8 sobre 3 é igual a 4 sobre 5. Então, aqui fica o quê? Ó? A gente faz o produto do meio pelo produto dos extremos. Então, t vezes 4 dá 4t, igual a 8 vezes 5, que dá 40. Então, aqui a gente tem que t é 40 dividido por 4. Logo, t vai ser igual a 10 horas. Alternativa correta, letra E. Então, a questão 34 diz o seguinte: um número natural é composto por 3 algarismos. O algarismo da centena é 8, da dezena é 4 e o da unidade é x, resultando no número 84x. Sabendo que esse número é múltiplo de 3, o produto dos possíveis valores que podem ocupar o lugar de x é... Então, vamos lá, pessoal. Então, esse número aqui, 84x, é múltiplo de 3. Então, a questão é o seguinte: quando que o número ele é múltiplo de 3? Quando a soma dos seus algarismos também é um múltiplo de 3, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai pensar o seguinte: se esse x aqui ele for igual a 0, né? Se o algarismo aqui da unidade for igual a 0. Então, a gente vai ter o número o quê? 8, 4, 0. Então, esse número aqui, ele é múltiplo de 3, né? Então, como é que eu vou saber? Então, se eu somar esses algarismos aqui, ó, 8 mais 4 mais 0, isso aqui dá o quê? 8 mais 4, 12, né? Então, 12 é um múltiplo de 3, né? 12 ele é divisível por 3. Logo, né, como 12 é múltiplo de 3, então esse número aqui, 840, é múltiplo, tá? É múltiplo de 3, certo? Então, a questão pergunta o produto dos possíveis valores que podem ocupar o lugar de x, né? Como o zero, né, é um desses valores, então quando eu faço o produto de 0 vezes, sei lá, um x1, x2, eu não sei quantos valores eu tenho aqui, né? Eu sei, a única certeza que eu tenho é que esse resultado aqui desse produto vai dar 0, né? Logo, a alternativa correta aqui é a letra A. Na questão 35, o dono de uma conveniência está em um supermercado de compras em Atacado, na cidade de Fortaleza, para repor o estoque de sua loja. Esse supermercado atacadista vende shampoos em embalagem contendo 15 unidades e condicionadores em embalagem contendo 6 unidades.
para que se tenha a mesma quantidade desses produtos, a menor quantidade de embalagem que ele deve comprar é. Então, vamos lá. Então, as embalagens de shampoo, elas possuem o quê? 15 unidades e as embalagens de condicionadores, 6 unidades. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma questão de mínimo múltiplo comum. Então, qual é o mínimo múltiplo comum desses dois valores? 15 e 6, tá? Então, como é que eu calculo esse mínimo múltiplo comum? Dessa forma, 15, 6, né? Então, a gente vai fazer divisões aqui sucessivas. Então, ó, 6 ele é divisível por 2, né? 6 dividido por 2 dá 3. Como 15 não é divisível por 2, a gente repete ele aqui. Agora a gente vai dividir por 3, tá? 15 dividido por 3 dá 5 e 3 dividido por 3 dá 1. Agora a gente vai dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Nós temos 1 aqui. Então a gente para. Logo, o mínimo múltiplo comum de 15 e 6 é o produto desses fatores primos aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 5. Isso aqui dá igual a 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, eu vou ter o quê? A mesma quantidade, né, eu vou ter a mesma quantidade de shampoos e a mesma quantidade de condicionadores. Qual é essa quantidade? 30. Então, como cada embalagem de shampoo contém 15 unidades, então a gente vai pegar o quê? A quantidade de shampoo, que é 30, e dividir por 15. Então, aqui nós teremos duas embalagens, né? Embalagem de shampoo, não é isso? Vou representar aqui pela letra S. E teremos quantas embalagens de condicionadores, né? Vamos pegar o que? 30, a gente tem 30 condicionadores que foi dado pelo esse mínimo múltiplo comum. E aí a gente vai dividir por 6. E aí a gente vai ter o que? 5 embalagens de condicionadores. Então, 2 embalagens de shampoos e 5 embalagens de condicionadores. Qual é a alternativa correta? Letra E. Questão 36. Sabendo que x é igual a 2,05 e y é igual a 1,3333, ou seja, uma dízima periódica, então a razão entre x e y é igual, né? Então, razão, pessoal, é o que? Divisão. Então, a questão ela quer saber qual é a razão, né? Qual é a divisão entre esses dois valores, x e y. Então, x é 2,05 e o y é 1,333. Então, nós temos aqui uma dízima periódica. Então, para ficar mais fácil, né? Eu vou pensar o seguinte, eu vou transformar esses dois números aqui na forma de fração, né? 2,05 é bem fácil a gente transformar na forma de fração, né? Então, isso aqui vai ser o que? 205, né? Eu corro duas casas para a direita, né? E, como eu corri aqui duas casas para a direita, então eu vou dividir por 100, né? 205 dividido por 100 é 2,05. Então, tá aqui. Vamos lá. Então, aqui a gente dá até para simplificar essa fração, né? Se a gente dividir tanto o numerador quanto o denominador por 5, vamos lá. Então, 205 dividido por 5 dá o quê? 51? Eu não tenho certeza, então vamos fazer aqui, ó, 205 dividido por 5, né? 20 dividido por 5 dá 4, né? 4 vezes 5, 20. Para 20 nada, abaixo o 5. Então, na verdade, dá 41. 1 vezes 5, 5 para 5 nada. Então, aqui fica 41. E 100 dividido por 5 dá 20. Né? Então, a gente simplificou essa fração. Agora, a questão está aqui nesse 1,3333. Né? Então, existem alguns macetes, né? Se você se lembra do macete, então você pode aplicar direto, né? Então, mas se você não lembra de um macete, né, de transformar essa dízima periódica aqui em fração, o que você pode pensar?
simples, né? Eu tenho que y é igual a 1,333 é minha dízima periódica, né? Então, qual é a parte periódica desse número aqui? É esse 0,3333, né? Então, o que acontece aqui? Então, se eu pegar essa equação aqui e multiplicar por 10, eu vou ter o quê? Né? Então, a gente vai pegar isso aqui e multiplicar por 10. Ó. Então, a gente vai ter 10y igual a, como eu estou multiplicando isso aqui por 10, então eu corro uma casa para a direita. Então, fica 13,333. E aí se repete, né? Então, vou apagar esse 10 aqui para não confundir mais a gente, né? Para não haver risco de confusão. Por quê? Porque agora, ó, eu vou subtrair essa equação aqui, ó. Eu tenho a equação 1, tenho a equação 2. Se eu subtrair essas duas equações, eu vou ter o quê? Eu vou ter, ó, 10y menos y, 9y. E aqui, ó, 13,333 menos 1,3333, né? Lembrando que isso aqui é a parte periódica, né? Então, ela vai cancelar, vai dar zero. Então, 13 menos 1 dá 12. Então, isso quer dizer que esse número y na forma de fração é 12 dividido por 9. E ainda dá para a gente simplificar, né? Ó, y é igual 12 dividido por 3 dá 4. E 9 dividido por 3 dá 3. Então, esse número, na verdade, é 4 terços, tá? Logo, x dividido por y, lembrando que a questão está pedindo isso aqui, ó, x dividido por y, o x na forma de fração é 41 sobre 20, e o y na forma de fração é 4 terços. Então, aqui a gente tem divisão de fração, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, 3 quartos. Tá? Então, vamos lá. Esse número aqui, x sobre y, é igual ao resultado desse produto aqui. Então, aqui no denominador, né, multiplicação de fração, né, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, aqui no denominador, quando eu faço esse produto aqui, 20 vezes 4 dá 80, né? 41 vezes 3, né? Então, vamos lá. 41 vezes 3, se você não sabe, você faz aqui de forma separada. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12. Então, 41 vezes 3 é 123. Então, agora resta a gente fazer o quê? Essa divisão aqui. Tá? Então, a gente vai ter que dividir o quê? Vamos botar aqui a parte. 123 vai dividir por 80. Tá? Então, vamos lá. 123 dividido por 80 não dá 2, né? Porque 2, quando eu pego 2 e multiplico por 80, dá 160 passa. Então, vai dar 1, né? 1. Então, 1 vezes 0, 0 para 3, 3. 1 vezes 8, 8 para 12, 4. 43 não dá para dividir 80. Então, você baixa um 0 aqui e coloca a vírgula aqui, né? 430 dividido por 80 dá 5. 5 vezes 0, 0 para 0, nada. Tá? 5 vezes 8, 40 para 43, 3. Você baixa o 0 aqui. Então, a gente tem agora 300 dividido por 80. Dá o quê? 3. Vamos lá. 3 vezes 0, 0 para 0, nada. 3 vezes 8, 24 para 30, 6. 60 não dá para dividir por 80, mas você baixa um 0 aqui. Ó. 600 dividido por 80 dá o quê? Então, vamos lá. 7.
dá 7, né? Porque se der 8 aqui, vai dar o quê? Quando eu pego 8 e multiplico por 80, dá 640. Então, vai dar 7. 7 vezes 0, 0 para 0, nada. 7 vezes 8, 56. Para 60, 4. E aí você baixa o 0 aqui novamente. E agora vai dar 400 dividido por 80, dá 5. 5 vezes 0, 0 para 0, nada. 5 vezes 8, 40 para 40, nada. Então, essa divisão aqui, ela dá o quê? Ó? X dividido por Y dá exatamente 1,5375. Então, tomar bastante cuidado aqui, ó. 1,5375. Alternativa correta, letra D de dado. Essa questão de 37 aqui, ela vai envolver o quê? Teorema de Pitágoras, né? Então, vamos ler aqui ela, ó. A distância em linha reta entre os municípios de Juazeiro do Norte, Ceará, e Feira de Santana, essa distância ela corresponde a 510 quilômetros, tá? Aqui, ó, na figura. E entre Feira de Santana, da Bahia, e Barreiras, né, da Bahia, é de 680, tá? Aqui, ó. Certo? Conforme mostra a figura abaixo. Então, vamos lá. O que a questão pede? A questão pede o seguinte: considerando que as distâncias entre esses três municípios formam um triângulo retângulo, né? Então, nós temos aqui, ó, um ângulo de 90 graus. A distância em linha reta entre Juazeiro do Norte, cadê? Aqui, e Barreiras corresponde a... Então, ele quer saber, na verdade, essa distância aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, observe que nós temos o quê? Um triângulo retângulo. Então, nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui a medida dos dois catetos, né? 680 e 510. E nós temos aqui a medida da hipotenusa, que é exatamente o que a questão pede. Então, no teorema, aliás, no triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Então, aplicando aqui, ó, a gente vai fazer até uma questão aqui. Vou até desenhar de forma simplificada aqui. Então, aqui a gente tem Barreiras, aqui a gente tem Feira, né, de Santana, e lá em cima a gente tem Juazeiro. Então, essa medida aqui é 680, essa medida aqui é 510. Tudo em quilômetro, né? Tomar cuidado se está na mesma unidade. Então, a gente vai aplicar aqui o teorema de Pitágoras, ou seja, teorema de Pitágoras corresponde ao quê? Quadrado da hipotenusa, ou seja, d ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 680 ao quadrado mais 510 ao quadrado. Muito bem. Então, agora é só a gente fazer essa conta. D ao quadrado é igual. Pessoal, eu vou pegar aqui, ó, como a gente tem 680 e 510, então vamos escrever 680 da seguinte forma. Ó, 68 vezes 10, né, ao quadrado, mais 510 é a mesma coisa de 51 vezes 10, tudo isso ao quadrado. Então, d ao quadrado é igual. Então, propriedade de potência, isso aqui é a mesma coisa de 68 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, mais aqui 51 ao quadrado vezes o quê? Vezes 10 ao quadrado. Então, d ao quadrado é igual. Então, como eu tenho 10 ao quadrado aqui, 10 ao quadrado aqui, eu posso colocar ele em evidência. Então, fica 10 ao quadrado vezes o quê? 68 ao quadrado mais 51 ao quadrado. Tá? Muito bem. Opa, 51 ao quadrado. Então, é isso aqui. Muito bem. Então, d ao quadrado é igual. Então, aqui dá 100
vezes, né? Então eu tenho que saber aqui esse 68 ao quadrado e esse 51 ao quadrado. A gente tem que fazer essa conta, ó. 68 ao quadrado, ou seja, 68 vezes 68 dá o quê? 8 vezes 8, 64. 6 vezes 8, 48. Com 6 que veio dá, então fica 54. Vamos lá. 8 vezes 6, 48. 6 vezes 6, 36. Com o 4 que veio fica 40. Então, esse resultado aqui dá 4. 4 mais 8, 12. 5 com o que veio 6 e 4. Tá? Então, a gente precisa fazer o quê? 51 ao quadrado agora. 51 ao quadrado, ou seja, 51 vezes 51. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 5, 25. Então, isso aqui vai dar o quê? 1. 5 mais 5, 10. 5 com o que veio 6. Então, fica 2.601. Então, esse resultado aqui, né? É a soma, vai ser a soma desses dois valores aqui, né? Então, vamos botar aqui, ó. Quando eu pego 2.601 e eu vou somar com esse cara aqui, né? Aproveitando isso aqui, tá, pessoal? Então, fica 4 mais 1, 5. 2, não é isso? 6 mais 6, 12. 4 mais 2, 6 com o que veio 7. Então, essa conta aqui, ela dá 7.225. Então, vamos lá. Então, a gente tem D ao quadrado. A gente quer saber o que é D. Então, D vai ser raiz quadrada desse produto. Tá? 100 vezes 7.225. Então, propriedade de radiciação, não é isso? Então, a raiz quadrada desse produto é o produto das raízes quadradas. Então, D é igual a raiz quadrada de 100 vezes raiz quadrada de 7.225. Então, D é igual a raiz quadrada de 100, a gente sabe que é 10. Aí, agora, a gente tem que saber o quê? O valor dessa raiz quadrada aqui. O certo que vai ser um número multiplicado por 10. Então, quando você olha as alternativas aqui, todas as alternativas são múltiplo de 10, né? Terminam em 0. Mas, se você olhar aqui, ó, a raiz quadrada é o número que é elevado ao quadrado desse cara aqui do radicando, não é isso? Então, como a unidade desse número aqui é 5, então não pode ser nem a C, nem a D e nem a E. Então, ou é a alternativa A ou a alternativa B. É porque quando eu multiplicar 75 vezes 75, por exemplo, pode dar esse número aqui. O certo é que termine em 5. Ou a letra B. Então, como é que eu vou ter certeza? Aí você vai ter que fazer essa multiplicação. Separar aqui. 75 vezes 75. Ó, 5 vezes 5, 25, é o que eu estava falando, ó. 7 vezes 5, 35 com 2, 37. 5 vezes 7, 35. Tá? 7 vezes 7, 49. Com 3 que veio, 52. Tá? Então, 5. 7 mais 5, 12. 3 mais 2, 5 com 1, 6. 5. Então, 75 ao quadrado é 5.625. Esse número não é igual a esse. Então, a gente já sabe que não é a alternativa A. Então, se não é a C, não é a D, não é a A, então a única alternativa aqui correta é a letra B. Então, eu já posso ter certeza. Por quê? Porque se eu fizer 85 vezes 85, vai dar o quê? 7.225. Ou seja, a raiz quadrada desse cara aqui é 85. Então, a distância ela vai ser o quê? 850 quilômetros. Tá, pessoal? Questão
38. Se x for um número real diferente de 3, então essa expressão é equivalente a... Então a gente tem que fazer essa multiplicação aqui, né? A questão é o seguinte, ó. Observe que quando eu multiplico essa expressão vezes essa, né? A única diferença que a gente tem aqui entre elas é o sinal. Então, isso aqui é um produto notável, ó. Se eu tenho A mais B vezes A menos B, né? Produto da soma, pela diferença, isso aqui é o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Então, vamos lá. Então, essa expressão aqui, ela vai ser o quê? Então, quando eu faço aqui, ó, raiz quadrada de 1 mais x, vamos reescrever essa questão aqui, menos 2, vezes, né, raiz quadrada de 1 mais x mais 2, tá? Dividido, então, a gente tem um produto de fração, numerador com numerador, denominador com denominador, dividido por x menos 3, vezes, né, raiz quadrada de 1 mais x mais 2. Isso aqui é igual. Então, aqui a gente tem exatamente o produto da diferença pela soma. Isso aqui é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo dividido por esse produto aqui. Então, eu não vou mexer nesse produto do denominador por enquanto. X menos 3 vezes raiz quadrada de 1 mais x mais 2. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada disso aqui elevado ao quadrado. Então, a gente pode fazer essa simplificação aqui, ó. Ou seja, o resultado dessa expressão é igual a 1 mais x. Desde que esse resultado aqui no radicando ele seja sempre um número positivo, né? É algo que a gente não vai entrar aqui no mérito da questão, tá? Então, nesse caso aqui, esse resultado é 1 mais x, menos 2 ao quadrado, ou seja, menos 4, dividido por x menos 3 vezes a raiz quadrada de 1 mais x mais 2. Então, isso aqui é igual. Então, a gente tem x, ó, mais 1 com menos 4 dá menos 3. Então, aqui no numerador, deu, o resultado desse produto aqui é x menos 3. Então, dividido por x menos 3 vezes raiz quadrada de 1 mais x mais 2. Isso aqui é igual. Então, vamos lá. Então, observe que aqui eu tenho x menos 3 e aqui eu tenho x menos 3. Eu posso fazer essa simplificação aqui, ó. X menos 3 dividido por x menos 3 dá 1. Porque eu tenho um produto aqui, tá, pessoal? Então, eu posso fazer essa simplificação. Logo, esse resultado aqui, ó. Aqui ficou 1. Dividido por esse x menos 3 aqui, ele sumiu, né? Ficou exatamente raiz quadrada de 1 mais x mais 2. Será que tem alguma alternativa? 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x mais 2. Alternativa correta, letra A. Então, a questão 39. Considere abaixo a planta baixa de um determinado quarto com medidas em metros. Muito bem. Qual é a pergunta? A área de circulação desse quarto, ou seja, a área desconsiderando os móveis dispostos, cama e guarda-roupa, equivale a... Então, ele quer saber o que é a área de circulação, né? Então, a área de circulação, pessoal, qual vai ser o pensamento aqui? A área de circulação, claro que ela vai ser a área total desse quarto, menos a área dos móveis. Então, eu vou chamar isso aqui de área 1 e eu vou chamar isso aqui de área
2. Primeiro, qual é a área do quarto, né? A área total do quarto. Então, esse quarto aqui, ele é um retângulo, né? Então, ele possui dimensões aqui, ó. Ele é 3,5 por 2,7. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? É o produto da base pela altura, né? Então, vai ficar 3,5 vezes 2,7, tá? Então, vamos fazer aqui 3,5 vezes 2,7. Então, essa aqui é a área do total do... Então, 5, como é que a gente faz essa multiplicação? 5 vezes 7, 35. 3 vezes 7, 21. Com 3, 24. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 2, 6. Com o que veio, 7. Agora a gente vai somar. 5 mais nada é 5. 4 mais 0 é 4. 2 mais 7, 9. Então, observe que aqui eu tenho uma casa depois da vírgula e aqui eu tenho uma casa depois da vírgula. Então, eu vou correr duas casas para a esquerda. 1, 2. Logo, a área total aqui, ou seja, a área desse quarto é 9,45 metros quadrados. Agora eu preciso saber a área desses dois móveis, porque o pensamento é o seguinte, pessoal. A área livre, né? A área livre é o quê? É igual à área do quarto menos o quê? A área desses móveis aqui. Então, ou seja, menos a soma, né, da área desses móveis. Tá? Vai ser o quê? O valor dado pela nossa área livre. Então, esse é o raciocínio. Então, eu preciso saber quem é A1 e quem é A2. Então, como é que eu vou calcular isso aqui? Então, vamos por parte. Quem é a área do móvel 1? Aqui nós temos que o móvel 1 ele é novamente um retângulo. Então, a gente já sabe calcular a área de um retângulo. É o produto dessa dimensão por essa. A questão é descobrir essas dimensões aqui. Então, eu vou chamar de D1, tá? Então, a área 1, ela vai ser quem? D1. E essa dimensão aqui, eu vou chamar de D2. Então, vai ser D1 vezes D2, tá? Então, quem é D1? D1 é essa medida total aqui, 3,5, menos o quê? A gente vai tirar essas outras medidas aqui, ó, 0,75 mais 1,6 mais 0,55, tá? Então, D1 é igual a 3,5 menos. Então, esse somatório aqui ele dá o quê? Vamos lá. 0,75 é 1,6 e 0,55. Então, a gente vai somar esses valores aqui. 5 mais 0 dá 5, 5 mais 5, 10. 7 mais 6, 13, 13 mais 5, 8, com o que veio, 9. Tá? Então, 0 mais 1, 1, 1 mais 0, 1. Com o que veio, 2, não é isso? Então, essa soma aqui, ela dá o quê? 2,9. Então, isso quer dizer que essa dimensão 1 aqui, né? Ou seja, essa dimensão aqui é 3,5 menos 2,9, né? Então, vamos ver aqui. 3,5 menos 2,9, 15 menos 9 dá o quê? 6. Como eu pedi um emprestado daqui, então ficou 2. 2 menos 2, 0. Então, essa diferença aqui ela dá 0,6. Então, essa dimensão aqui é 0,6. Agora, quem é essa dimensão 2 aqui, D2? É quem? É essa medida total aqui, que é 2,7, menos essa medida aqui, que é 0,9.
2,7 menos 0,9, isso aqui dá o quê? 17 menos 9 dá 8. Pedi um emprestado daqui, ficou 1. Então, 1 menos 0 dá 1. Então, isso aqui dá 1,8. Logo, a área 1 aqui, né? Ela vai ser quem? O produto de D1, que é 0,6, vezes o produto de D2, que é 1,8. A gente tem que saber o que? Esses produtos aqui. Então, vamos lá. 1,8 vezes 0,6. 8 vezes 6, 48. 1 vezes 6, 6 com 4, 10. E quando eu multiplico 8 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0. Então, aqui dá 8, 0, 1. Aqui uma casa depois da vírgula, aqui uma casa depois da vírgula. Então, eu vou correr duas casas. Logo, essa área 1 aqui é 1,08 metros quadrados. Agora, a gente precisa saber o que? O valor da área 2. Mesma coisa, um retângulo. Então, é essa dimensão aqui. Essa dimensão aqui vezes essa dimensão aqui. Tá? Então, vamos lá. Essa medida aqui, né, o raciocínio, ele vai ser o mesmo. Vai ser quem? Não, aliás, já está aqui, ó, 1,7, 1,6, né? É dado na questão. E essa medida aqui, ela vai ser quem? Ela vai ser 2,7 menos essa medida aqui. Então, vamos aqui, ó. Então, aqui é 1,6, tá? Essa medida vezes essa aqui. Essa medida aqui é quem? É o total, que é 2,7 menos o que? Essa parte aqui, 0,7. Então, a área 2 vai ser igual a 1,6 vezes 2,7 menos 0,7 dá exatamente 2, né, pessoal? Então, a área 2 vai ser 1,6 vezes 2 é 3,2 metros quadrados. 16 vezes 2 é 32. Como você tem 1,6, então você corre aqui uma casa para a esquerda. Então, quem é a área livre? A área livre é a área do quarto menos a soma desses dois, da área desses dois móveis aqui. Então, vamos lá. A área livre vai ser igual a área do quarto, que eu já calculei, 9,45, menos a soma aqui, né? A área 1 deu 1,08, mais a área 2, que deu 3,2. Então, deixa eu dar uma separada aqui. Tudo bem. Então, a área livre vai ser igual a 9,45 menos essa soma aqui, 1,08 mais 3,2, né? Então, aqui dá 8, aqui dá 2 e 1 mais 3, 4. Então, aqui dá 4,28. Agora, a gente precisa fazer essa subtração aqui, ó. 9,45 menos 4,28. Então, vamos lá. 15 menos 8 dá o quê? Dá 7. Eu pedi um emprestado daqui, então ficou 3. Então, vai ficar 3, 3, né? Aliás, então 3 menos 2 dá 1. E 9 menos 4, 5. Logo, a área livre é igual a 5,17 metros quadrados, né? 5,17 metros quadrados. Existe alguma alternativa aqui? Alternativa correta, letra A. Então, essa questão 40, né, é o seguinte, né?
Então, aqui a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará cobra pelo consumo de água pelo serviço de esgoto residencial. Tá? Então, os valores de consumo são dados por metro cúbico utilizado. Então, aqui a gente tem a tabela. Tá? Então, a pergunta é o seguinte: uma pessoa que consumiu 17 metros cúbicos de água e utilizou também o serviço de esgoto, pagará uma conta no valor de... Então, nesse caso aqui, pessoal, vamos lá. Esse 17 metros cúbicos, né, ele vai ser particionado, né, de acordo com essas faixas aqui, né? Então, ou seja, 17, então os 10 metros cúbicos vão cair aqui, aí depois você vai ter um excedente aqui, depois você vai ter um excedente aqui. Tá? Então vamos lá, ó, 17 metros cúbicos. Então, isso aqui é igual a 10, né? Aos 10 primeiros metros cúbicos. Então, os 10 primeiros metros cúbicos eles vão recair nessa faixa aqui de preço. Tá? Aí depois você tem 11, 12, 13, 14, 15. Né? Então, você tem aqui mais 5. Então, aqui você vai ter 10. Aqui vai recair os outros 5, não é isso? Só que eu tenho 15. Então, isso quer dizer o quê? Que para 17 falta 2. Então, os outros 2 eles vão ter que recair nessa outra faixa aqui. Tá? 16, 17. Então, agora basta o quê? A gente somar esses valores aqui, não é isso? E multiplicar, possamos dizer assim, pelas respectivas faixas de consumo desse cliente. Ou seja, a gente vai ter que fazer o seguinte, somar isso aqui, ó, 4,99 mais 5,54, porque, né, é a tarifa de água mais a tarifa de esgoto. Então, 9 mais 4 dá 13. 9 mais 5, 14 com 15. 4 mais 5, 9 com 1, 10. Tá? Então, você pode somar esses dois valores. Então, deu 10,53. Tá? E aí, depois você vai pegar isso aqui, você vai multiplicar por 10, que é o consumo. Né? Então, quando você multiplica isso aqui por 10, o resultado, claro, né? Basta você pegar e correr uma casa para a direita. Então, vai ficar 105,30, né? Então, aqui, nesses 10 primeiros consumos, a pessoa, né, vai pagar o que? R$105,30. Então, você vai fazer a mesma coisa agora para as outras duas faixas. Então, a gente vai somar aqui 6,48 mais 7,09. Quanto é que dá essa soma aqui? 8 mais 9 dá 17. 4 mais 0, 4 com 5. 6 mais 7, 13. Então, a gente vai pegar agora esse 3,57 e a gente vai multiplicar por 5, que foi o consumo que recaiu aqui nessa faixa. Então, isso aqui dá 7 vezes 5, 35. 5 vezes 5, 25, com 3 que veio 28. 3 vezes 5, 15, com 2, 17. 1 vezes 5, 5, com 1, 6. Tenho duas casas aqui depois da vírgula, então corro duas casas aqui para a esquerda. Então, aqui a gente vai ter o que? R$67,85. E falta, por fim, né? Aqui, essa última parte aqui, que vai ser 7 mais 7,69. Então, aqui, né, pessoal, fica fácil a gente ver que dá 14,69. Então, a gente vai pegar 14,69 e multiplicar por 2, que foi o consumo que recaiu nessa faixa aqui. Então, aqui dá 18, né? 6 vezes 2, 12 com 13. 4 vezes 2, 8 com 9. E 1 vezes 2, 2.
duas casas depois da vírgula, então duas casas para a esquerda. Então aqui a gente tem, né, 29, deixa eu ver aqui mais aqui, R$ 29,38. R$ 29,38. Então, qual vai ser o que? Quanto que essa pessoa vai gastar, né? Então agora é só você somar todos esses valores aqui, né? Vai ser o valor da fatura desse cliente. Então 0 mais 5 dá 5, 5 mais 8 dá 5 mais 8 dá 13, não é isso? Então vamos lá. 3 mais 8 dá 11, 11 mais 3 dá 14, 14 com que veio 15, né? Então você já pode ver aqui, ó, 53, né? Então você já poderia marcar, mas vamos lá, desce a vírgula aqui, ó, 5 mais 7, 12, 12 com 9, 21, com que veio aqui 22, 0 mais 6, 6, 6 mais 2, 8, 8 com 2 que veio fica 10, e aí vem um para cá, 1 mais 1, 2. Então essa pessoa, ela vai o quê? Pagar na sua fatura de água e esgoto R$ 202,53. Alternativa correta, letra E. Então, pessoal, essas são as 10 questões, né, da prova do Instituto Federal do Ceará, né, aplicada pela banca Unetec. Tá? Então, você que está se preparando aí para prestar o seletivo para os institutos federais aí do Brasil, IFMA, UFPI e por aí vai. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Então, qualquer dúvida aí, deixa aí nos comentários, eu estarei, na medida do possível, respondendo. Não se esqueça de dar aquele like se esse vídeo ajudou, né? Compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal, tá? E ative as notificações, porque sempre que a gente está postando conteúdo aqui no canal, vocês vão ser imediatamente avisados, tá? Então, até o próximo vídeo aqui no canal.